Olá, pessoal, muito boa noite para vocês, queridos alunos, queridas alunas que estão nos acompanhando a partir desse momento, nesta quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 9 de setembro, né, de 2020. E bom dia, boa tarde ou boa noite para você, querida aluna, querido aluno, que porventura esteja acompanhando esta videoaula em algum outro horário, né? Professor Kennedy Francis chegando para mais uma videoaula nesse momento remoto que nós do IFPE estamos adotando com a disciplina, né, hoje, disciplina do tratamento de esgoto, né? Hoje eu diria que a nossa aula ela é muito intensa. Vocês vão precisar, enquanto técnicos de saneamento, prestar muita atenção em todos os assuntos que a gente vai abordar hoje. Só para vocês terem ideia, são assuntos que normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, como diriam os químicos, a gente abordaria em 2 ou 3 aulas, né? E a gente vai abordar em um momento, né, como esse, considerando que a gente tem aí um tempo curto, temos uma quantidade de assunto grande a ser vista no nosso componente curricular, mas a meta é contemplar todo o assunto previsto no PPC. Esse é o nosso compromisso e a gente vai honrar com ele, tá certo? Então hoje a gente vai tratar de sistemas individuais de tratamento de esgoto, tá? Vocês que estão acompanhando a disciplina, que estão participando das aulas, sejam elas gravadas, como esta, ou ao vivo, como outros momentos que a gente já viveu, né? Vocês entendem, e espero que estejam entendendo, que esse é um processo paulatino, onde cada assunto complementa o outro, né? A gente começou lá, né, na primeira semana, com os processos de decomposição da matéria orgânica, né? Aí passamos a questão das formas de tratamento empregadas, eficiência dos sistemas de tratamento, né? E hoje a gente vai entrar em mais um universo do tratamento de esgoto, que são os sistemas individuais. A gente vai começar pelas fossas, né, conhecidíssimas de todos nós, vamos passar pelos filtros anaeróbicos, que acabam sendo um complemento de tratamento às fossas, vamos também abordar valas de infiltração, né, e tem um outro sistema que eu não estou lembrando agora de cabeça, mas que quando chegar a hora a gente vai lembrar e vamos abordar com certeza, né? Hoje eu digo que essa aula é densa porque ela traz não só uma teoria sobre cada sistema desse, como uma aplicação prática de dimensionamento. Então, vocês, enquanto técnicos de saneamento, vocês precisam dominar, ter as noções para saber como fazer um cálculo, um projeto de uma fossa, de um filtro anaeróbio, né, bem certinho. Essa aula, eu digo a vocês que me deu muito trabalho para elaborar, porque eu fui buscar ao máximo os detalhes. Eu espero que vocês se sintam contemplados com ela e aprendam tanto quanto eu aprendi, né? Então, veja, a gente vai começar com a fossa séptica, com o tanque séptico, como está colocado lá na norma, certo? Que é uma forma de tratamento que é uma das mais antigas, tratamento de esgoto. Hoje ainda é muito utilizada, inclusive na minha casa, né, a gente tem aqui um tanque séptico, né? É, digo a vocês, assim, muito sinceramente, que não é o ideal em termos de dimensionamento do que eu vou mostrar aqui. Dizem que casa de ferreiro é espeto de pau, né? Eu digo que é mais ou menos, né? Se eu soubesse, né? Se o tempo que essa fossa foi construída, alguns anos atrás, se eu estivesse, né, no curso de saneamento sendo docente de vocês,
eu teria seguido à risca o que diz a norma, porque não é tão complicado assim de você dimensionar um tanque desse, tá? E a gente vai ver isso na prática. Então, os tanques sépticos, eles têm essas duas formas, cilíndrica e prismática retangular, tá? De fluxo horizontal, ou seja, na linha do horizonte, o dejeto ele vai entrar, vai seguir de maneira horizontal, né, e vai sair, né, a parte líquida, né, com um nível de tratamento e remoção de DBO, né, vai seguir para a etapa posterior, né, e é destinada principalmente às fossas ao tratamento primário de residências e pequenas áreas que não sejam servidas por redes coletoras de esgoto. Então, principalmente as casas mais antigas, né? A minha casa, por exemplo, ela tem, acho que, veja, eu de idade tenho 31 anos, eu moro aqui neste bairro há 30 e esta casa já existia há pelo menos uns 20 anos. Então, coloquemos aí 50 anos de idade construtiva. Então, se hoje os níveis de saneamento básico, eles não são satisfatórios, imaginem há 50 anos atrás, né? Então, esses níveis eram muito pequenos. Então, essas soluções individuais elas eram constantemente adotadas nas residências, não só aqui do Recife, como em Afogados da Engazeira, como no Brasil inteiro, já que a gente está também na internet, né? Estamos com o nosso vídeo no YouTube. Então, essa é uma solução muito usada, prática, e que tem o seu nível de efetividade, aquilo que se destina, né? Então, o que esse tanque séptico se destina? Ele se destina a cumprir as seguintes funções: separar, através da ação da gravidade, a escuma, né, e os sólidos. Sólidos e escuma ficam separados em relação ao líquido afluente. A digestão anaeróbia e a liquefação parcial do lodo. Então, como é um tanque fechado, né, basicamente ele tem sua maioria vedado, né, só um organismo de entrada e um organismo de saída, né, mas 95% da sua disposição é totalmente fechada. Então, você vai ter uma presença de anaerobiose, principalmente do meio para o fundo do tanque, né, prevalente. Processo de decomposição da matéria orgânica, a gente viu nas aulas anteriores. Se você não viu e esqueceu, chega aqui e vai aparecer o link para você, se quiser, ao final dessa aula, acessar de novo esse conteúdo, né? E o lodo, obviamente, ele vai se liquefazer, né? Ele vai passar de um estado, né, mais denso, mais sólido, e vai se decompor, né? E o armazenamento do lodo. Então, esse lodo ele vai tender a se armazenar no fundo do tanque, né? Obviamente que quando ocorre um excesso de lodo, esse lodo tem que ser retirado. É a chamada de esgotar a fossa séptica, né? Chegar aquele bom e famoso, né? Não tão cheiroso caminhão de limpa-fossa para fazer a retirada desse lodo, né? E levar para a destinação que esperamos nós seja correta, né? Então, o tanque séptico ele tem os seus principais fatores que vão intervir no processo de tratamento são a configuração do reator, né? Se esse reator ele vai ser à disposição dele, ser cilíndrico, hidráulico, né? O tempo de detenção hidráulica, de quanto tempo esse efluente, esse esgoto vai permanecer, vai ter essa passagem pelo tanque, né? A temperatura de operação, né, que é um fator importante com relação a isso, porque a temperatura a gente sabe bem que ela vai influenciar nesses processos de degradação da matéria orgânica, a remoção do lodo, porque você não pode deixar o lodo ficar acumulado, ter muito lodo dentro do tanque, né, ele tem que ser constantemente limpo, né, dentro do possível retirado esse lodo, e as condições operacionais, né? Toda e qualquer solução de tratamento de esgoto,
ela precisa ser bem operada. Se ela não for bem operada, a gente sabe bem que a eficiência no tratamento ela tende a cair, né? Então, a configuração do reator, né, configura-se basicamente em três tipos, né? Quais são os tipos de reator existentes, né, em termos de tanque séptico? Com câmara única, com câmaras em série ou câmaras sobrepostas. Nesses tipos aí, com câmaras em série ou sobrepostas, existe o objetivo, quando você coloca essas câmaras em sequência, ou uma sobreposta à outra, é aumentar a eficiência na retenção de sólidos, certo? Então, o que acontece, né? A gente aqui tem um exemplo de um tanque séptico de câmara única. Então, o esgoto da casa, ele vem e entra aqui, tá certo? Esse efluente vai se dispor aqui no tanque. Então, essa parte mais profunda, não é? No fundo do tanque vai ser o lodo, vai ser a parte sólida, que porventura não seja digerida, né? Ou aquela digerida, mas que tem uma densidade maior, então ela vai se dispor no fundo, né? O efluente líquido com menor carga de DBO, né? E a escuma que vai separar, né, desse efluente líquido, né? Então, essas três fases aí, que a gente vai encontrar muito bem no reator séptico, né, no tanque séptico, e aqui em cima, como a gente sabe que é uma reação anaerobiótica, né, anaeróbica, perdão, né, anaerobiótica, isso não existe. Reação anaeróbia, tá? Vai ter formação de gás, todos aqueles fenômenos que nós vimos em aulas anteriores, né? E esse gás vai ficar aqui nessa parte superior. E, obviamente, que tem que ter um ladrão para esse gás, né? Como aqui neste caso, né, a gente tem essa saída de efluente para o solo ou para o rio, né, com condições bem melhores do que entrou, do que veio da casa, então não precisa ter aquele suspiro que normalmente a gente vê nas fossas mais antigas, né? Mas aquelas fossas antigas que normalmente não têm, né, essa preocupação em seguir a norma brasileira, né, para você não ter risco aqui de algo, né, uma explosão ou coisa parecida, um armazenamento de gás indevido, né? Então, as pessoas costumavam colocar um suspiro aqui, né, um caninho, para poder esse gás formado nesse processo de tratamento do esgoto, ele ser liberado. Obviamente que não é o ideal, porque vai predominar o gás metano, né? E a gente sabe os malefícios que o gás metano liberado assim de maneira indiscriminada ele traz para o ambiente ao qual está inserido, né? Então aqui a gente tem uma ilustração segundo Gonçalves, né, de um exemplo de tanque séptico, né, integrado aqui, dois reservatórios, né, dois tanques, né, um fazendo tratamento, né, complementar ao outro, né, normalmente solução adotada nessas situações residenciais, né? Então, o tanque com câmara única é uma unidade, é daquelas unidades assim, né, mais comuns, né, nas residências. É dotado de apenas um compartimento, onde essa zona superior, né, na zona superior devem ocorrer os processos de sedimentação e de flotação, além de digestão dessa escuma, né, prestando-se a zona inferior ao acúmulo e digestão do lodo sedimentado. O lodo vai estar na parte de baixo, é mais denso, né? A escuma e esse efluente em tratamento vão ficar
aqui na parte de cima, tá? Você normalmente tem aberturas para manutenção, né? Então, se você precisa, por exemplo, fazer a chamada limpeza, né, de esgotar a fossa, como eu disse anteriormente, né, então você normalmente projeta esses tanques com algum tipo de abertura para poder não só esse biogás sair, como possibilitar o trabalho de manutenção, né? Quando a gente observa, né, em termos de eficiência na remoção, né, no tanque séptico, a gente vai ver que em termos de DQO, essa remoção ela vai variar de 40% a 70%, né? Em DBO também, a mesma coisa, e para os sólidos suspensos totais, essa eficiência ela vai ser um pouco maior, girando entre 50% e 80%. Então, obviamente que se a gente observa pela pior condição, é um tratamento com eficiência mediana, não é? Mediana para um pouco baixa, mas que tem sua importância, principalmente em locais onde não tem tratamento, né, coleta regular de esgoto, né? Então já quebra um galho, né? Ajuda a melhorar um pouco essa condição desse efluente para um processo de tratamento complementar ou ainda para dispor em solo ou em algum corpo d'água que esteja preparado para isso, né? Então aqui a gente tem ainda esse tanque séptico de câmara única, só que numa representação esquemática mais definida. Então a gente vê, por exemplo, aqui a entrada, vejam que normalmente o nível de entrada do efluente no tanque, ele é maior, um pouco maior também, não precisa ser tão grande. A própria norma, ela diz essa diferença, né? É um pouco maior esse nível comparado ao nível de saída do efluente, né? Aqui a gente vai ter a sistemática que acontece, né? Após a degradação da matéria orgânica, as partículas leves desse efluente, após digestão, elas vão flutuar, as mais pesadas vão sedimentar. Então, os gases que estiverem presentes nessa mistura, eles vão tender a se desprender, tá? Vai haver o borbulhamento, formação de gás metano, dentre outros gases, né, provenientes da anaerobiose, certo? E aí a gente tem, né, a condição do lodo distribuído no fundo, né? Um lodo digerido, né? Esse lodo mais ao fundo ele já está digerido, pronto para ser retirado e aí sofrer algum tipo de tratamento posterior. O lodo em digestão ele está um pouco mais acima, né? E aqui o líquido em sedimentação, né? Então o nível d'água ele vai sempre estar sendo regido pelo nível de entrada e saída do efluente, né? Um pouco mais abaixo é onde a escuma vai se acumular, né? Essa a escuma que está submersa na linha de nível d'água. Enquanto que aqui, junto com a linha do nível d'água, você vai ter a escuma emersa, tá? Que vai estar emergindo, né? Vai ficar boiando nesse tanque, certo? Aqui, mais um exemplo de tanque séptico de câmara única, só que aí com base na norma brasileira que disciplina a construção e dimensionamento de fossas, a NBR 7229, que, né, é importante que vocês saibam, né, e busquem ler essa norma brasileira, né? Eu, inclusive, vou até fazer uma pesquisa junto à coordenação para ver se eu tenho condições de disponibilizar essa norma para vocês no Google Classroom, tá? Porque, obviamente, a gente precisa fazer a consulta respeitando as questões de direitos autorais, mas se a gente puder fazer esse compartilhamento, né,
a gente vai atrás dessa norma, do texto dessa norma, para passar para vocês, porque é de suma importância que vocês, enquanto técnicos de saneamento, tenham essa consciência. Então, aqui a gente tem a representação esquemática, né, em formato de planta baixa, né, de todas as questões que precisam ser respeitadas quando do dimensionamento desse tanque séptico. Então, a gente tem aqui, ó, se vocês olharem, a figura é bem autoexplicativa. Então, a gente tem o A, que é com base nessa peça de entrada do esgoto, qual a distância do topo dessa peça para o topo do tanque, né? A recomendação, né, desse trecho aqui relacionado a ser referente a 1/3 da altura total desse tanque, né? Então, vejam que esse corte A linha é o tanque visto de frente. Você está fora do tanque, ao lado dele você está vendo o tanque de frente. Enquanto que esse corte abaixo é a vista superior, é o tanque sendo visto de cima, tá bom? Então, todas essas questões que estão aqui na legenda, e é importante ressaltar uma coisa, que a gente vai, obviamente, falar mais na frente, mas que vocês precisam ter ideia, né? Quando a gente fala de câmara única, de tanque séptico, principalmente prismático retangular, você tem que respeitar essa relação aqui. Largura e altura vai ficar entre 2:1, certo? Então, sempre que você tiver, né, um L2, certo? Você terá que ter um comprimento 2, você vai ter uma largura W1, certo? Então, sempre tem que ter entre 2:1 e 4:1. Não pode fugir dessas relações aí, tá bom? Para câmaras em série, né, que são unidades com 2 ou mais compartimentos contínuos dispostos sequencialmente no sentido do fluxo do líquido e interligados adequadamente, nos quais devem ocorrer conjunta e decrescentemente processos de flotação, sedimentação e digestão, né? Então, nesses tanques com câmaras em série, a primeira câmara ela vai reter a maior parte dos sólidos orgânicos, que são sedimentáveis e flutuantes. Vai se assemelhar a um digestor de baixa carga. Na segunda câmara, onde a geração de gases ela é mínima, vai ocorrer uma remoção complementar e mais efetiva desses sólidos suspensos que acabaram passando da primeira câmara. Então, aqui é um exemplo. Veja só. Quando a gente tem aqui, ó, tanto circular quanto prismático, né? A gente tem aqui a primeira câmara, certo? Então, o efluente vai entrar aqui, né? E vai, né, começar a digestão por aqui, seguindo sempre este fluxo da esquerda para a direita, né, ou da direita para a esquerda, vai depender de como essa entrada do efluente vai acontecer. Então, nesta primeira câmara, né, vai acontecer, né, aquele processo primário mais detalhado que a gente colocou no slide anterior, e os que passarem dessa etapa vão seguir para a câmara seguinte, para um complemento desse tratamento, né? Com uma quantidade de gases bem reduzida em comparação à primeira parte, logo quando ele entra no tanque, certo? Nos tanques sépticos, o tempo de detenção hidráulica também é um fator que vai ser interveniente, vai ser importante de ser considerado nesse processo de tratamento. Apesar desses tanques serem projetados para tempos de detenção hidráulica elevados, ou seja, para quem não se lembra,
o que é o tempo de detenção hidráulica, né? A gente viu, né? Acho que nós vimos nessa disciplina, né? Porque são tantas que a gente acaba, às vezes, confundindo. Mas é o tempo de permanência, né, desse efluente na determinada fase de tratamento. Então, normalmente, para tanques sépticos, se adota o tempo ideal de 12 a 24 horas. Né? A aplicação dessas cargas hidráulicas elevadas, né, quando existem, elas podem repercutir negativamente no funcionamento desse tanque séptico. Né? Então, grandes picos de vazão, eles podem, por exemplo, levar a uma perda excessiva de sólidos. Não é interessante você ter uma vazão muito grande para uma fossa séptica. Por quê? Esse sólido que vai vir com a parte líquida do efluente, né, do esgoto, ele vai precisar ser decomposto, vai ter que ter esse tempo hábil para isso, e aí, né, o lodo que restar vai precisar sedimentar. Então, se você joga o efluente na fossa, né, por isso que normalmente nas nossas casas, né, quando a gente tem o sistema de fossa séptica nelas, você não precisa colocar bomba para injetar esse efluente no esgoto, né? No esgoto não, no tanque, né? Na fossa. Ela vai normalmente por gravidade, além de ser mais barato, possibilita, por exemplo, né, a força da água, né, a vazão empregada na descarga, ela vai ser suficiente para fazer com que esse efluente chegue lá no tratamento sem que haja uma perda de sólido por uma vazão excessiva, né? Então, assim, os tempos de detenção hidráulica, eles precisam contemplar dois aspectos. Primeiro, a sedimentação mais efetiva desses sólidos. Então, esses sólidos que chegarem lá, né, esse tempo de permanência deles no tanque, ele tem que permitir que a sedimentação deles aconteça, certo? E para que haja também uma depuração biológica dessa fase líquida. Então, os sólidos que vão entrar, obviamente, por terem uma maior densidade, né, eles vão sedimentar, vão para o fundo do tanque, e a parte líquida que sobrar, os micro-organismos que estejam lá presentes, anaeróbios, eles precisam ter o tempo necessário para degradar o que tiver de matéria orgânica, de poluição, né, nessa, nesse, nessa parte líquida do efluente, certo? Temperatura. Temperatura é um dos fatores que mais vão interferir nesse processo, né? Então, dessa forma, a estabilização e a consequente redução do volume do lodo, eles vão estar intimamente ligados à temperatura dessa massa líquida que esteja dentro do tanque. Se você tem uma temperatura desregulada, uma temperatura muito elevada ou muito baixa, você vai ter problemas aí com relação ao volume do lodo presente. Né? A remoção desse lodo, né? A retirada do lodo em períodos pré-determinados, conforme o intervalo de limpeza previsto no projeto, é importantíssimo. Fossa cheia não executa bom tratamento, não tem boa eficiência, tá certo? Então, é importantíssimo que esse lodo seja retirado, né? A não acumulada do lodo vai levar a uma acumulação excessiva, a redução do volume de reação, porque você vai ter uma grande quantidade de sólido, né, de efluente mais espesso presente lá, então esse volume de reação vai cair, né? E aí o tempo de detenção hidráulica vai ser menor, ou seja, estas fezes, ao invés de entrarem, ficarem o tempo necessário para serem degradadas, né? Esqueci a palavra, decompostas, né? Ao invés de elas terem o tempo para passar, né, o tempo necessário para serem decompostas, elas vão entrar, vão flotar e passar direto. Vão acabar não escapando do tratamento. Então, por isso que é importante que se retire o lodo presente no tanque séptico, famoso, como já disse e repito,
de esgotar a fossa. Por isso que o limpa-fossa é importante nesse aspecto. As condições operacionais. Então, veja, tão importante quanto o projeto e a execução adequados do tanque séptico é a operação. Não adianta nada você chegar e dizer assim, eita, depois da aula lá que o professor Kennedy mostrou como a gente faz o projeto da fossa, né? Aí eu cheguei em casa e disse, não, vou fazer os cálculos lá, vou pegar minha casa como exemplo, né? E eu sugiro que vocês aí façam, né, esse exemplo também, né? Peguem a casa de vocês, deem uma olhada na norma e vejam aí, né, como a gente pode fazer esse dimensionamento, né? Não adianta nada eu fazer todos os cálculos e aí eu chego, né, faço o tanque e deixo ele lá, operando sozinho, do jeito que der, tem condições, né, minha gente? Então, apesar de ser muito simples, ser uma solução de tratamento simples, né, mas ela consiste basicamente da retirada e destinação final do lodo, né, em intervalos que sejam pré-determinados, né? E aí é um fator que é preponderante que a gente vê no Brasil. Os tanques sépticos, mesmo sendo tão importantes, mesmo sendo soluções altamente utilizadas e empregadas no Brasil para tratamento de esgoto, eles são muito negligenciados, né? A pessoa só se lembra de esgotar a fossa quando a fossa está vazando, quando está cheia, topada assim, e começa, né, desculpem o uso da expressão, a bosta sair para o lado externo do tanque, aí começa a caatinga, ninguém aguentar, né, aí que se lembra que tem um limpa-fossa, né, que precisa ser acionado para poder melhorar a situação, né? Então, operação é algo fundamental. Então, o tanque séptico, segundo a norma brasileira, ele é muito aplicado, e a gente já viu isso. Primordialmente, ele é aplicado para tratar esgoto doméstico, tá? E ele é indicado nos seguintes casos, né? Quando você tem áreas sem a presença de rede pública, coletora de esgotos, como alternativa de tratamento em áreas providas com rede coletora local. Então, você pode até ser suprido com uma rede coletora de esgoto, mas você tem seu tanque séptico na sua casa. Então, é uma alternativa. E quando da utilização de redes coletoras com diâmetro e declividade reduzidos, porque pode acontecer de existirem redes coletoras nos locais onde as pessoas residem, mas que não foram dimensionadas para aquela densidade populacional, né? Então houve aí uma falha de projeto que acabou não contemplando um crescimento populacional na área em questão, e aí se recomenda o uso dessa solução individual de tratamento, né, que tem a sua efetividade, como a gente está vendo aqui agora, né? E restrição de utilização. Fossa séptica, ela é usada em quase todo lugar. Quase. Quase não é tudo. Então, existem lugares que não são recomendados, não se recomenda que esses tanques sejam utilizados, né? É vedado, né, não só lugares de utilização, mas formas de utilização desse tanque. Por exemplo, você não pode colocar na fossa, né, despejos que interfiram negativamente no seu uso, tá? Então, veja, em qualquer fase do tratamento, você não pode levar despejos que vão aumentar essa vazão do esgoto que entra. Águas pluviais, água de chuva não pode ir para a fossa, né? Despejo de piscina, que aí você tem a questão do cloro inserido ali, então como agente químico vai dar algum problema ali, vai dificultar e interferir na eficiência.
né? Lavagem, água de lavagem de reservatório. Tem gente que pega assim, por exemplo, então vou lavar a caixa, fazer uma limpezinha na minha caixa d'água, tô precisando. Aí diz assim, eita, Tom, tá água suja. E agora, vou jogar onde? Joga na bacia, menino. Pode não, viu? Você faz isso, você interfere diretamente na eficiência do tanque, né? A norma brasileira, ela traz aí distâncias básicas horizontais mínimas que você deve colocar sua força. Então, por isso que eu digo que nem todo lugar você pode colocar. Você não pode colocar de qualquer maneira, né? Em qualquer canto. Você tem que respeitar essas distâncias que estão aí na tela. Pelo menos 1,5 metro de construções, limites de terrenos, sumidouros, valas de infiltração e ramais prediais de água. Bom, as primeiras, né, a gente tem limite de terreno, não é nem um pouco agradável você ter uma fossa perto do limite do terreno do seu vizinho. Vai que acontece algum problema com ela, esses esgotos vão passar os limites do terreno. Vê a bronca. Sumidouros, porque você é uma forma complementar de tratamento, a gente vai ver hoje, né? Então não é interessante você ter um tanque séptico por perto. Valas de filtração também, mesma coisa. Ramais prediais de água. Aí é básico, né, gente? Ninguém vai misturar água com esgoto, né? Ou vai deixar perto para correr o risco. Não tem condições. 3 metros de árvores, né? E 15 metros de poços freáticos ou corpos d'água de qualquer natureza. Por si só já explico por quê, né? Contribuições de despejos. Para tal cálculo, considera-se o número de pessoas a serem atendidas pelo sistema. Contribuições de despejos equivalentes a 80% do consumo de água. Isso aí é um cálculo primordial para você começar a dimensionar o tanque séptico. De saída, quando a gente se depara com os problemas de dimensionamento, a gente tem que ler o problema com muita calma. Não se faz problema de dimensionamento de nada sem observar o que está se pedindo com bastante calma, bastante prudência. Depois que você viu tudo, consultou a norma, porque na norma vão existir todas as condições necessárias para fazer o cálculo de dimensionamento, aí você vai calcular quanto cada pessoa, no caso, quanto aquele grupo de pessoas daquele universo familiar, ele vai gerar de maneira estimada despejos de esgoto por dia. A partir daí você vai conseguir fazer o dimensionamento. Contribuições de lodo fresco, né? A contribuição de lodo fresco ela vai se referir à parcela de sólidos presentes no esgoto que entra, né, no esgoto afluente, que após ele sedimentar, vai se acumular no fundo do tanque. Então você tem o esgoto, como a gente viu nas representações esquemáticas anteriores, esse esgoto vai entrar no tanque, e aí parte dele vai ficar emerso para poder seguir para a próxima etapa de tratamento, e parte vai sedimentar e se acumular no fundo. Então, essa parte que acumula é chamada lodo fresco. A taxa de acumulação de lodo também ela é um fator importante que está presente na norma. Ela equivale ao tempo de acumulação de lodo fresco no tanque séptico e está relacionada à temperatura ambiente e ao intervalo de limpeza do tanque. Então, a capacidade de acumulação desse lodo, né, a que taxa ele vai se acumular ao longo do tempo, né, também é um valor dado, né, segundo os critérios específicos da norma 7229. Então, com base nisso, aí está a fórmula utilizada para dimensionar o volume útil da fossa séptica. Perdão. Então, se você quer saber
quantos metros cúbicos essa fossa para tantas pessoas, né, vão ser necessários? Quanto, quanto de volume essa fossa vai ser indicada para atender essa família? Você faz esse cálculo com essa fórmula, onde V é o volume útil, em litros ou metros cúbicos, né? N é o número de pessoas atendidas, o C vai ser a contribuição de despejo, ou seja, quantos litros por pessoa dia vão ser gerados, né, por esta unidade familiar. E aí a gente tem valores de referência na tabela 1. Todas essas tabelas a gente vai mostrar aqui, né? E aí, desde já, né, peço autorização, perdão à NBR, a gente sabe que existe uma questão de direitos autorais, mas se fez totalmente necessário, né, a gente buscou essa norma através, né, de outros pesquisadores, né, que fizeram a referência dentro de seus trabalhos. Né? Então, o período de detenção, tempo de detenção em dias, tabela 2, a taxa de acumulação do lodo digerida em dias, na tabela 3, e a contribuição do lodo fresco em litros por pessoa por dia, né? Ou mesmo em litros por unidade por dia. Né? Também está presente na tabela 1. Essa é a tabela 1, e é importante que vocês se familiarizem com essas tabelas, porque elas trazem todos os dados necessários para fazer um dimensionamento de fossa séptica. Né? Ninguém dimensiona nada sem consultar essas tabelinhas, tá? E aí é o bom, né? E aí é uma coisa que vale apenas ressaltar, né? E destacar que essas tabelas elas trazem muitos cenários possíveis. Cenários residenciais, se é um padrão alto, médio, baixo, hotéis, alojamentos provisórios. E aqui ó, você tem a contribuição de esgotos para cada situação e a contribuição de lodo fresco para cada uma. E aqui são ocupantes permanentes. Então, obviamente, numa casa, né? Eu, por exemplo, né, ainda moro com meus pais, meu irmão e minha cunhada. Então, são 5 pessoas que residem, né? E quando se está numa casa, você uma permanência de longo período, né? E você tem ocupantes temporários, então pessoas que, por exemplo, elas não vão ficar 7 dias da semana, pelo menos 12 horas por dia num lugar, né? Você vai ter dias específicos, com jornadas específicas, então são ocupantes temporários, né? Fábricas, escritórios, edifícios públicos ou comerciais, escolas, bares, restaurantes, cinemas, sanitários públicos. Então aqui você tem, né? E as unidades, né? Por pessoa, por refeição, cada refeição você vai ter uma contribuição de esgoto e de lodo fresco específica, né? Lugar ou bacia sanitária, considerando os sanitários públicos, né? Aqui as tabelas 2 e 3, né? A tabela 2 ela vai trazer o tempo de detenção desses esgotos por faixa de contribuição. Então, o que acontece? Você, quando vê a tabela 1 aqui, tá? A tabela 1 vai lhe dar alguns subsídios para você calcular a contribuição diária de esgoto. Aí você vai saber quanto essas pessoas ou essa pessoa vai contribuir diariamente com esgoto para esse tanque séptico. Uma vez que você sabe essa contribuição diária, aí você vai ter a condição de saber qual é o tempo de detenção adequado para esse esgoto ter um tratamento com o máximo de eficiência. E a taxa de acumulação desse lodo, considerando os intervalos de limpeza. Então vejam que aqui ó, a gente tem intervalos de limpeza previstos na norma, de 1 ano, né, a pelo menos 5. Né? Num caso de intervalo de limpeza de 5 anos, é aquela fossa que
vai demorar, ó, muito tempo para ser limpa. Aquela fossa com, ou as pessoas daquela casa, elas não ficam dioturnamente, casas, por exemplo, de veraneio, que você, né, tem uma frequência muito menor de pessoas. Então, são cenários que a norma 7229 traz para o técnico poder fazer o dimensionamento desse equipamento de tratamento de esgoto, né? Então, também existe um outro fator. Não é só o volume útil, né, a questão do lodo formado que importa. Você tem que definir a geometria dos tanques. Então, existem tanques cilíndricos e retangulares, né, os prismáticos retangulares. Os cilíndricos eles vão ser empregados em situações onde você quer diminuir a área útil em função de uma maior profundidade. Então, são tanques que são mais profundos. Eles vão ocupar menos espaço em termos de diâmetro, mas vão ser mais profundos. Então, no mínimo, o diâmetro interno de um tanque séptico cilíndrico ele tem que ser de 1,10 m, tá? Não menos do que isso. No caso de tanques retangulares, você vai ter uma profundidade menor, mas um comprimento, uma largura maiores, e aí você vai ocupar uma área maior. Então, a largura interna mínima, nesse caso, é de 80 centímetros, né? A relação entre comprimento e largura nos tanques retangulares, como a gente já falou, no mínimo de 2:1 e no máximo de 4:1. E, no mínimo, esses tanques sépticos eles precisam ter uma capacidade de 1.500 litros, ou 1,5 metro cúbico, tá? São essas coisas que vocês precisam estar atentos quando forem fazer o dimensionamento, né? Então, a profundidade desses tanques, no caso prismáticos retangulares, ela nunca deve ser menor que 80 centímetros, né? Então, recomenda-se que para esses casos de tanque retangular, as profundidades úteis recomendadas elas variem de 1,20 m até no máximo 2,80 m, tá? Devendo sempre adotar, a partir desse valor de referência, mais ou menos 20 centímetros para escuma e gases. Então, por exemplo, vamos dizer que você vai fazer um tanque séptico de 2,80 m de profundidade, retangular. Você deve considerar os 2,80 do fundo até o topo da parede, tá? Mas você coloca mais 20 centímetros para que esse lodo, né, no caso, o lodo não, o lodo vai estar no fundo, mas essa escuma e os gases gerados, eles possam se estar inclusos aí, né, presentes nesses 20 centímetros, de maneira a que você tenha um volume útil considerável para que a reação possa acontecer. Então, ó, aqui é uma tabela que vai trazer exatamente o mínimo e máximo de profundidade, considerando os tanques sépticos retangulares. Então, no mínimo, se você tiver uma fossa pequena, né, até 6 metros cúbicos, né, 6.000 litros, você vai ter uma profundidade que vai variar de 1,20 m a 2,20 m, né? E quanto maior o volume útil do tanque séptico, né, maior o intervalo de profundidade mínima a máxima, ok? Então veja, fossas sépticas muito rasas, a seção transversal, o que é a seção transversal? É aquele corte, como se a gente estivesse de frente para a fossa olhando para ela, né? Então, essa seção transversal ela vai ser reduzida, porque você vai ter o lodo que vai acumular no fundo e, obviamente, você vai ter um volume útil menor, para que haja toda a reação de decomposição, né, desse efluente. Quando você tem fossas muito estreitas, estreitinhas assim, a velocidade do efluente vai ser muito grande. Então,
a sedimentação praticamente não vai acontecer. Então, esse efluente vai entrar, ele não vai ter tempo de ser tratado, porque ele não vai ter espaço para se acomodar, ele vai passar direto. Né? E aí você vai ter a ocorrência de perda de sólido. Né? E fossas também muito largas, elas vão gerar zonas mortas dentro do tanque. Então, você vai ter, por exemplo, locais onde o efluente ele vai estar ali sendo armazenado, mas não vai ser tratado, vai ficar ali. Literalmente, bosta na água. Né? Fica lá disposto, mas nem é tratado, nem vai haver a decomposição direito, a reação anaeróbica direito, e nem ele vai acabar saindo para a próxima etapa. Né? Agora, a gente vai de exemplo. Tá? Então, o primeiro exemplo de dimensionamento de fossa séptica, ele vai considerar aí um edifício público com capacidade para 45 pessoas, um restaurante em pavimento térreo para 100 refeições. Então, veja, é um edifício público com dois usos distintos. Um restaurante, tá? No caso, o edifício com capacidade para 45 pessoas e um restaurante para 100 refeições. A temperatura ambiente da região é em torno de 22 graus e o intervalo de limpeza é igual a 3 anos. Calcule o volume útil do tanque séptico recomendado para tal situação. Então, nós temos dois usos distintos, tá? Usando a mesma fossa séptica. E aí, como é que a gente faz para calcular o volume útil? Primeiro, a gente tem que olhar na tabela, tem que ir para a norma. Eu não trouxe nesse exemplo a exemplificação da tabela, da busca da informação na tabela. Mas aí vocês podem dar uma, né, voltem um pouquinho para conferir essas informações. Então, quando a gente vai lá na tabela e busca os dados necessários, a gente vê que nós temos um número de pessoas, ou seja, né, no caso, 45 pessoas e 100 refeições, no caso do restaurante. Aí aqui a gente tem a contribuição de despejo para cada situação, considerando que é um edifício público, 45 pessoas, você vai ter uma contribuição de 50. E no caso do restaurante, para 100 refeições, essa contribuição de despejo vai ser igual a 25. E um coeficiente de lodo fresco, que vai variar de 0,2 para edifício público e 0,1 para restaurante. Tudo na norma, tá? Tá tudo lá. Então, considerando que a gente tem os dados, a gente vai fazer o cálculo da contribuição de esgoto. Então, lembrem-se sempre, uma vez que a gente vai na norma e consegue encontrar o quanto de contribuição de esgoto vai equivaler para aquela atividade, você vai multiplicar pela quantidade de pessoas sujeitas àquela situação. Então, no caso do edifício público, ele vai ter uma contribuição de as 45 pessoas vezes a contribuição prevista para cada uma de 50, tá? 50 litros. No caso do restaurante, que atende 100 refeições, para cada refeição a gente vai ter uma contribuição de 25 litros, então vai multiplicar o número de pessoas pela condição prevista na norma. Soma tudo, você vai ter a quantidade de litros que vão ser gerados por essas pessoas nessa condição mista, tá? Considerando que é uma fossa para esse povo todo aí, essas duas situações aí. Então, uma vez que a gente tem a quantidade de esgoto que se contribuiu, a gente vai também fazer o cálculo para o lodo fresco. Então, considera a quantidade de pessoas e multiplica pela contribuição de lodo fresco que cada quantidade vai representar. Então, vai dar 19 litros.
né? Então, considerando isso, a quantidade de esgoto que se contribui, a gente olha lá na norma e vai ver o tempo de detenção. Então, como nós temos um volume que está variando, o volume útil, entre 4.501 e 6.000 litros, já que é 4.750, a gente vai ver lá, podem observar, que o tempo de detenção vai ser igual a 0,75. Então, vai ser um pouco menos que um dia, tá? Considerando que a temperatura da região está em torno de 22 graus, lá na norma tem que entre 20 e 25 graus, eu acho, não me recordo agora, né? A gente vai olhar essa fórmula, né? Essa tabela no próximo exemplo. Aí a gente consegue lembrar, né? Então, considerando essa temperatura da situação, a gente vai ver que a temperatura é maior que 20 e o intervalo de limpeza foi colocado aqui, foi expresso no problema. Então, é um intervalo de 3 anos. Então, a gente vai ver que o K, essa constante, vai ser 137. Uma vez que a gente achou todos esses dados, buscou todos eles, a gente faz a aplicação da fórmula para dimensionar o volume útil dessa fossa. Então, fazendo o cálculo, a gente vai ver que o volume útil é de 7.165,5 litros. Tá? Uma vez que a gente achou o volume, até o presente momento, o problema está resolvido, porque ele pediu somente o volume útil. O volume útil está calculado. Então, vai precisar aí de pouco mais de 7.000 litros ou 7 metros cúbicos para poder atender bem esse edifício aí, né? Com todos esses usos previstos. Agora, a gente vai ter um outro exemplo. Aí esse exemplo ele é um pouco mais complexo, mas ele está bem explicadinho. Nós precisamos, no caso vocês, queridos alunos, queridas alunas, vão precisar fazer o dimensionamento de uma fossa séptica, sendo que você tem que mostrar as duas condições. Ó, tem uma fossa séptica lá que precisa ser dimensionada. Uma em formato retangular, prismático. A outra em formato circular, cilíndrico, tá? A residência é unifamiliar, ou seja, uma família mora lá na residência, é uma residência de alto padrão, ou seja, é um povo de dinheiro, certo? 7 pessoas moram nessa casa, aí já passa de residência para quase república, né? Numa cidade do interior de São Paulo com uma temperatura média anual de 17 graus. O problema só diz isso. Aí é com vocês. Como é que vocês vão fazer? Primeira coisa, vamos à norma 7229. Veja, olhem para o enunciado e olhem para a tabela. É uma residência unifamiliar. Vamos aqui ao prédio, mostrando a vocês como é que se busca na norma mesmo. Tá aqui, ó. Chegamos na tabela 1 na norma e vimos, ó, prédio é residência. Então, residência está aqui, ó. Ocupantes permanentes. Alto padrão. Opa! Achei. Olha aqui. Contribuição de esgoto e de lodo fresco. Guardem essas informações. Vão ser usadas, tá? Então, a gente já achou o tipo de residência para a qual a gente quer dimensionar essa fossa séptica. Agora, a gente vai fazer o cálculo. Veja, são 160 litros por pessoa, considerando um padrão de residência alto. Mas eu tenho quantas pessoas na casa? 7. Então, eu tenho que pegar essa contribuição de esgoto, que é de 160, e multiplicar por 7. Logo, aqui no canto inferior direito da nossa tela, a gente vai ter a contribuição de esgoto por dia que essa casa gera. Vê para aí. 1.120 litros de estimativa de esgoto por dia.
haja cocô, né? Haja, haja esgoto, né? Então, o que que acontece? Com base nesse número, uma vez que a gente fez o cálculo da contribuição diária de esgoto, a gente vai para a próxima tabela da norma. A gente calculou e achou quanto? 1.120 litros por dia. Vamos aqui para a tabela? 1.120 não tem, mas aqui, ó, até 1.500 litros. Então, de 1.500 litros para baixo, fossas pequenas, considerando o que a gente está vendo na norma, o tempo de detenção vai ser igual a um dia, ou seja, 24 horas. À medida que as fossas são maiores, a gente consegue perceber que esse tempo de detenção ele diminui, tá bom? Uma vez que a gente achou a contribuição de esgotos, o índice de lodo fresco ali na tabela 1 e o tempo de detenção, a gente vai para a tabela 2. Quanto de acumulação total de lodo vai acontecer considerando os intervalos de limpeza? Aí você olha assim para o enunciado e diz assim, certo, professor, veja só, a temperatura eu tenho 17 graus Celsius, a temperatura média desse local, dessa família mora. Mas não tem a limpeza. Faço o quê? Eu gosto sempre de lembrar o que os meus professores eles diziam para a gente quando eu fazia faculdade, e é uma coisa muito certa e eu vou repetir para vocês agora. O bom engenheiro se prepara para a pior hipótese. O bom técnico, eu vou agora parafrasear, bom técnico de saneamento, ele se prepara para a pior hipótese. Qual seria a pior hipótese nesse caso? Seria o quê? Uma fossa que dificilmente ela vai ser limpa. Vai demorar muito para limpar. Então, o intervalo de limpeza, por mais que ele não esteja descrito no enunciado, por prudência, você adota a pior hipótese. No caso, a pior hipótese é uma limpeza com espaçamento mais longo. Então, você coloca aí, considera como 5 anos para limpar essa fossa. Considerando que a temperatura é de 17 graus, e 17 está aqui, ó, nesta condição, entre 10 e 20 graus Celsius, logo, esse K aqui, ele vai ser igual a 225. Bom? Então, veja, ó os dados aí. Temos o número de pessoas, quanto elas contribuem, cada uma delas por dia em litros, o tempo de detenção necessário, né? O K relacionado à acumulação de lodo e a contribuição de lodo fresco. Agora, minha gente, é melzinho na chupeta, é pegar os dados e aplicar na fórmula. Logo, a gente vai ter o volume útil previsto para essa residência nessa situação. 3.695 litros ou 3.695 metros cúbicos. Acabou por aí? Negativo. Sabemos o volume útil dessa fossa. Agora, a gente precisa dimensioná-la geometricamente. Então, veja, nós temos dois tipos, fossas prismáticas e fossas circulares, né? Vamos começar com as prismáticas? A gente viu o volume. O volume é de 3.695 metros cúbicos. Considerando que esse volume é menor que 6 metros cúbicos, então o mínimo de profundidade, se for uma fossa prismática retangular, é 1,20 m. No mínimo vai ter 1,20 m. Então, considerando a relação de 2:1 entre o comprimento e a largura da nossa fossa, então a gente vai utilizar o volume de um prisma, tá? Como é que se calcula o volume de prisma? V é igual a área, né? No caso a área, a largura, A é a largura,
B é o comprimento e H é a altura do líquido no interior do tanque. Então, ó, o comprimento vai ser 2 vezes a largura, tá? A relação de 2 para 1 aqui. O comprimento é 2, a largura é 1. Logo, quando a gente aplica a fórmula, a gente coloca o A, porque a gente não tem ainda a largura, e o comprimento a gente faz essa substituição matemática, coloca 2 vezes a largura, para manter essa relação proporcional que a norma preconiza. Aí, minha gente, é só aplicação de fórmula. Joguinho matemático, fazer a continha na munheca, e aí a gente vai achar uma largura de 1,24 metros, né? 1 metro e 24 centímetros dessa fossa, né? Então, para facilitar a vida, a gente coloca a largura de 1,25 m para ficar redondinho, né? E o comprimento vai ser o dobro. Então, você vai ter um comprimento de 2,50 metros. Tá certo? Olha aqui a nossa fossa, né? O croquis dela. Se a gente observa essa fossa de cima, a gente vai ver uma, né, largura de 1,25 m e um comprimento de 2,5 m, tá? E aqui, ó, 1,20 m de volume útil, da altura do volume útil, tá certo? Então, veja, né? No caso, esse 1 metro aqui, 1,20 m, é o mínimo de profundidade para uma fossa até 6 metros cúbicos, tá certo? E agora, se essa fossa fosse cilíndrica, fosse circular, como é que a coisa aconteceria? Então, de uma forma geral, os tanques sépticos cilíndricos, eles têm uma profundidade maior, tá? Então, embora a norma recomende, né, para um volume menor que 6 metros cúbicos, uma profundidade mínima de 1,20 m, a gente vai utilizar a profundidade máxima, tá? De maneira a você minimizar os prováveis erros de dimensionamento. Então, professor, esse volume ele é menor que 6 metros cúbicos. Eu posso colocar 1,20 m de profundidade? Pode. Agora, é interessante que esses tanques cilíndricos, por serem de menor diâmetro, eles sejam mais profundos, para dar tempo da reação acontecer, esse tempo de detenção ele ocorrer de maneira tranquila, tá? Então, nesse caso, para você dimensionar uma fossa cilíndrica, você precisa fazer o cálculo com o volume do cilindro, né? Onde o D vai ser o diâmetro dessa fossa, né? Então, o diâmetro que a gente não sabe, a gente vai calcular, né? Então, aqui é só aplicação de fórmula. O volume útil em metros cúbicos, tá? Isso aqui é metro cúbico. A gente sabe, tá? Pi 3,14 convencional. O H é a altura, então a altura que a gente adotou foi 2,2 metros. E aqui é só fazer cálculo, cálculo de padaria, tá? Aí a gente vai achar o diâmetro de 1,47 metros, 1 metro e 47 centímetros. Então a gente arredonda para 1,5 m, porque também, por exemplo, se eu quiser comprar um tanque séptico já pronto, né, existem marcas, por exemplo, até marcas de caixa d'água, que fazem reatores, fossas já prontas, né, e aí você vai ter a condição, por exemplo, uma fossa de 1,47 m, você não vai achar pré-fabricado, mas uma fossa de 1,5 m de diâmetro já é mais fácil, né? Então, vocês sempre fazem esse ajuste aí levemente para cima para garantir a efetividade do cálculo que vocês fizeram de dimensionamento. Aqui, a gente vai trazer o esquema simplificado, né? 1,5 m de diâmetro, visto de cima, e 2,20 m de profundidade
útil deste líquido, tá bom? Desta fossa, tá certo? Então, dessa maneira, a gente aborda a questão de tanque séptico. Agora, a gente vai seguir a nossa aula, né, com um outro sistema individual de tratamento, que é o filtro anaeróbio. Então, o filtro anaeróbio ascendente, ele vai ser basicamente uma unidade de contato onde esses esgotos passam através de uma massa de sólidos biológicos que vai estar contida dentro do reator, né? A biomassa que é retirada, né, no reator, ela vai poder se apresentar em três formas distintas. Seja na forma de uma fina camada de biofilme, que vai estar aderido às superfícies do material suporte, na forma de biomassa dispersa, está retida nos interstícios do material suporte, ou ainda na forma de flocos ou grânulos retidos no fundo falso, né, abaixo do material suporte. A eficiência de remoção da DBO do filtro anaeróbio é de 80% a 85%, por isso que normalmente os filtros anaeróbios eles são uma etapa complementar da fossa séptica. Então, normalmente você vai ter uma fossa séptica e filtro anaeróbio juntinhos, né? Essa dupla dinâmica fazendo aí um nível de tratamento muito bom, né? Se você considera, por exemplo, que a eficiência da fossa ela vai ter ali de DBO, DQO de 40 a 60%, né, de eficiência, esse efluente que já vai vir com um nível inicial de tratamento, né, ele vai ter uma eficiência de retirada dessa DBO aí de 80%, né, então você tem aí um esquema de tratamento conjunto bem interessante de ser adotado, né? Então, aqui são os filtros anaeróbios, né? A gente vê exatamente aquilo que foi falado no slide anterior. Então, você tem a entrada do afluente aqui do esgoto, então existe uma laje perfurada, né? Onde existe aqui esse fundo falso, né? Onde esse efluente ele vai seguir para cá, né? Essa laje aí, esses interstícios presentes na laje, esse efluente vai ascender, né? Por isso que é o filtro anaeróbio ascendente. Aqui nesta câmara vai haver toda a reação anaeróbia, né? E aí, o que passar desse efluente tratado, né? Ele vai, né? Vai ter esse tubo guia aqui para, né? Retirada desse efluente, né? Então, também existe uma tampa de inspeção, para caso necessário, e esse tubo guia vai servir para essa inspeção, justamente, né? E aqui a coleta do efluente tratado que vai acender após esse tratamento anaeróbio, tá? Aqui, como calcular esse volume útil? A fórmula, né, já descrita em 1982 pela ABNT e seguida pelas normas 7229 e 13969 de 97, né? Então, a gente tem como ver o volume útil total desse filtro, né, o número de pessoas ou unidades de contribuição em habitantes ou unidades, a contribuição dos esgotos, né, gerados por essas pessoas que estão aí diretamente contribuindo com esse filtro, né, e o tempo de detenção hidráulica, né, esses dois últimos tabelados, né. Então, vai usar sempre, prestem atenção, que a contribuição de esgoto ela sempre vai remontar a tabela de tanque séptico. Sempre vocês vão estar de olho naquela tabelinha lá, naquela famosa tabela 1, tá? E o tempo de detenção hidráulica aí na tabela 4, tá? Que vai trazer essa detenção hidráulica dos esgotos por faixa de vazão e temperatura de esgoto. Então você vai ver aqui, ó, se você tem uma determinada vazão e uma temperatura média desse mês mais frio, você vai ter esse tempo de permanência nos esgotos nos filtros anaeróbicos, né? E aqui a gente vai trazer um exemplo, né? Considerando
essa edificação multifamiliar, ou seja, você vai ter muitas famílias, né, em uma edificação. É um prédio, tá? Padrão médio para 16 pessoas, com temperatura média do mês mais frio igual a 24 graus Celsius. Determine o volume útil do filtro anaeróbio para esta situação. Primeiro de tudo, como a gente já viu nos tanques sépticos, e a praxe se mantém. Ninguém dimensiona nada sem saber o quanto de esgoto essa residência vai gerar para esse aparelho de tratamento. Quando a gente vai lá na tabela 1 na fossa séptica, a gente vai ver que temos aí um N de 16 pessoas, considerando uma unidade residencial, né, multifamiliar, padrão médio, a gente vai ter um C de referência de 130 litros. Logo, se a gente tem 16 pessoas, a gente vai ter uma contribuição diária de 2.080 litros, tá? Quando a gente observa a tabela para ver o tempo de detenção hidráulica, considerando essa quantidade de contribuição de esgoto, a gente vai perceber que o tempo de detenção vai ser igual a 0,92, porque esse volume, né, de efluente gerado vai girar entre 1.501 e 3.000 litros dia. Então, vai ser um pouco menos de 24 horas. Né? Uma vez que a gente sabe a quantidade de pessoas, a contribuição de esgoto e o tempo de detenção, aí é só aplicar na fórmula que a gente vai achar 3.061,7 litros ou 3,0617 metros cúbicos. Então, se a questão, né, essa questão aqui é só para determinar o volume útil, está resolvida, tá? Agora, guardem esse dado, porque a gente vai usar ele para outros cálculos que são necessários e que vocês podem se deparar no exercício profissional de vocês. A seção transversal desse filtro. Então, a gente precisa determinar, muitas vezes, um dos parâmetros de projeto é um parâmetro que precisa ser sabido. Então, a seção transversal ela vai ser uma relação entre área, o volume útil calculado e a profundidade útil do filtro, que se adota por convenção 1,80 m, tá? Então, quando a gente considera o exemplo anterior, a seção transversal para o caso, né, dessa família multifamiliar, aí, nessa unidade multifamiliar de 16 pessoas, a gente vai ter o volume de 3 metros cúbicos e a altura de metro quadrado, altura em metro. A área do filtro vai ser, né, em metro quadrado. Então, essa seção transversal vai ser de 1,7 metros quadrados. Outra coisa que precisa ser vista é a eficiência desses filtros anaeróbicos, tá? Então, quando a gente calcula a eficiência, né, a gente vai relacionar esse tempo de detenção hidráulica, né, e as constantes empíricas. Então, a gente é só aplicar nessa fórmula. Uma vez que a gente aplica na fórmula, a gente vai achar, né, o nível de eficiência, né, aqui neste caso de 9,3%. Né? Também, se vocês fossem demandados de calcular a eficiência dos filtros anaeróbicos, essa seria a forma a ser calculada. Né? Agora, a gente vai passar para mais um sistema de individual de tratamento, que são os sumidouros. Né? Então, o sumidouro ele vai permitir que a parte líquida dos esgotos ela infiltre no solo. Para tanto, as paredes desses sumidouros elas devem ser vazadas e esse fundo precisa ser permeável. Né? Então, o tamanho do sumidouro ele vai variar, né? Vai depender do número de pessoas que utilizam esse sistema e da capacidade que esse terreno vai ter de receber essa infiltração. Né? Então,
terrenos arenosos, eles têm uma capacidade de infiltração muito boa, e aí você não precisa de sumidouros muito grandes, né? Um sumidouro pequeno, ele vai resolver essa situação. Terrenos argilosos, no entanto, eles vão precisar de sumidouros grandes, porque o índice de permeabilidade, né, ele vai ser menor. Então, esses sumidouros, eles podem ser construídos em alvenaria de tijolo comum, furado ou então com anéis de concreto, né? Para o uso de tijolo comum, eles precisam ser afastados entre eles, né, com argamassa somente na horizontal, tá? E não, né, na vertical, tá? Então, a argamassa tem que estar na horizontal. Então, a depender dessa necessidade, né, devem ser construídos mais de um sumidouro em local afastado. Um sumidouro tem que estar afastado do outro, né? Não pode, essa distância não pode ser menor a 6 metros, tá? Em muitos locais, o tipo do terreno ele não vai favorecer a infiltração no solo. E aí ocorre o extravasamento desse sumidouro, o que não é nada agradável, certo? Então aqui a gente traz uma planta baixa, uma vista superior e o corte explicativo desse sumidouro, tá? Então a gente vai ter aqui a entrada do efluente, essa tampa para você uma necessidade de uma inspeção, de uma limpeza, alguma coisa do tipo, né? A parede de tijolos vazada, né? Então, em locais onde o lençol freático ele vai atingir no período chuvoso o seu nível máximo, próximo à superfície do terreno, aí fica inviável você executar o sumidouro, né? Nesses casos, né, onde você tem um lençol freático um nível mais elevado, as valas de infiltração são mais adequadas, né? Então, aqui nesse corte explicativo, a gente consegue ver melhor, né? Então, você tem uma área útil, uma altura útil, né? Essa parte do fundo com brita 4, né, ela tem que ter entre 50 e 70 centímetros, né, de altura, pelo menos, tá? E o fundo desse sumidor ele tem que estar no mínimo a 1,5 metro do nível máximo do lençol freático. Então, para você colocar um sumidouro, você precisa ter essa prospecção, essa ideia de como é que esse nível do lençol freático se comporta dentro da propriedade, tá? Então você tem a tubulação de entrada, enfim, tudo isso. E o interessante, né? A terra tem que ser compactada, né, nas paredes laterais desse sumidor, tá bom? Então, quando você dimensiona sumidouros, é basicamente você determinar a área total onde vai ocorrer a infiltração no sumidouro. Esse valor ele pode ser determinado pela divisão do volume total diário, estimado de esgoto em metro cúbico por dia, pela taxa máxima de aplicação diária obtida na tabela que a gente vai ver no próximo slide, tá? Então, a forma de dimensionar o sumidouro é a área total de infiltração, vai ser dividido pela contribuição diária por dia, e aí essa contribuição diária ela vai considerar a tabela 1 de fossas, tá? E a taxa máxima de aplicação diária em metro cúbico por metro quadrado dia. Então, ó, essa taxa de percolação, né, esse valor aqui de aplicação diária do esgoto, né, ela vai considerar aí a taxa de percolação. Quanto de esgoto esse solo vai ter a capacidade de permitir que ele percole, tá? Então isso aqui é tabelado, né? E a NBR 13969 traz isso, né? E aí a área total dessa infiltração vai ser, por sua vez, a soma da área lateral com a área de fundo, né? Então, você tem aqui a área total igual à área lateral mais área de fundo. Sendo que a área lateral vai ser π diâmetro vezes altura, né?
E a área de fundo vai ser a área esférica, tá certo? Πd ao quadrado sobre 4, né? A área do raio. Então, ó, tá aqui bem explicadinho a área lateral, né, que vai considerar, né, tudo isso aqui, a entrada do afluente e quanto ele vai compor, quanto ele vai ocupar dentro desse submundo, e a área de fundo só o diâmetro, a parte do fundo, tá? Bem simples, você vai somar um com o outro, né? Então veja, dimensione um sumidouro cilíndrico, né? É o mesmo exemplo lá das 7 pessoas dessa residência unifamiliar de padrão alto. Existe uma taxa de percolação de 80 minutos por metro. Então, ó, quando a gente faz a contribuição diária da residência, conforme aquela tabela lá de força, a gente vai ver que a contribuição é de 1.120 litros por dia, ou 1,12 metro cúbico dia, né? Então, quando a gente observa e a gente sabe que a taxa de percolação do solo é de 80 minutos por metro, quando a gente vê a tabela, né, da norma, a gente percebe que a taxa de aplicação, o K, vai ser de 0,14 metro cúbico metro quadrado dia. Logo, a área total do sumidouro, considerando a aplicação de fórmula, vai ser de 8 metros quadrados. Até aí, tudo bem. Mas aí a gente precisa determinar as dimensões desse sumidouro. Sabendo que ele é cilíndrico e que essa área total, né, como já foi comentada, né, na nossa apresentação, ela pode ser expressa pela, né, formulação, supondo que a gente vai fazer um sumidouro com 1 metro de diâmetro interno, logo a gente vai ter isso aí, ó, aplicação de fórmula. Uma vez que a gente considera que o diâmetro interno do sumidouro, isso aí é uma suposição, né? Vamos considerar que o diâmetro interno desse sumidouro, ele é de 1 metro, tá? Então, aplicação de fórmula. O D vai ser igual a 1. Aplicada a fórmula, a gente vai achar uma altura de 2,2977. O arredondamento para questões de segurança do nosso cálculo de dimensionamento, a gente faz para cima. Então, a gente vai considerar uma altura de 2 metros e 30 centímetros. Aí, professor, como é que a gente vai ver isso na prática? Temos aqui o croquis do sumidouro. Então, a gente tem uma área de 8 metros quadrados, né? Área cilíndrica, e uma altura de 2,30 metros. Tá bom? Agora, a gente vai seguir com os sistemas individuais, né, nas valas de infiltração. Né? Então, as valas de infiltração, elas são recomendadas, né, nos casos onde o lençol d'água ele esteja próximo da superfície do solo, né, sendo recomendado adotar esse tipo de solução de tratamento. Né. Esse processo ele vai diminuir o risco de contaminação do lençol d'água. Né. Então, para construir essas valas de infiltração, podem ser usados tubos de PVC rígido, né, sejam eles corrugados, né, e perfurados. Né. Usualmente se usa tubo de 100. Né. Então, as recomendações para instalação dessas valas de infiltração, né, vão aí da largura da vala, né, de pelo menos 50 centímetros, uma profundidade de 50 a 60 centímetros, uma declividade que, né, varia ali entre 0,25% e 0,5%, né? O afastamento entre os tubos tem que ser de pelo menos 1 metro, no mínimo, né? E o comprimento máximo das valas tem que ser de 30 metros, né?
Então, aqui, ó, quando a gente vê a vala de infiltração, né, no corte transversal, a gente vai ver, né, o papel asfáltico. Esse tubo ele vai ser coberto por brita, né, nessas dimensões, né, pelo menos 50 centímetros, e aí você tem de 10 a 30 centímetros a partir da base, né, 10 centímetros aproximadamente onde vai estar o tubo, e de 5 a 10 centímetros onde esse tubo vai estar, né, por baixo da superfície. Né? E aqui a gente tem o detalhe desses tubos que são drenos corrugados. Né? Então, para você dimensionar as valas de infiltração, né, você vai considerar o comprimento total da vala em metros, né, a contribuição desses despejos em litros dia e a taxa de aplicação desse efluente. Né? A norma ela determina que essa taxa de aplicação do efluente que venha do tanque séptico ele não seja maior que 100 litros por dia metro quadrado, tá? Então, isso aí tem que estar bem solidificado na mente de vocês. Então, um exemplo, né? O mesmo exemplo, essa edificação multifamiliar, né? Se a gente fosse adotar uma vala de infiltração nela, como é que a coisa se processaria? Então, cálculo da contribuição diária da residência, a primeira coisa que vocês têm que fazer para dimensionar algo, né? A gente vai ver o N16, né? Essa residência, considerando o número de pessoas e o estilo dela, vai ter uma contribuição de 130 litros, né? Vamos achar aí os 2.080 litros, né? E aí, quando a gente faz essa relação e aplicar a fórmula, a gente vai ter 20,8 metros de vala, certo? Sendo que a gente precisa considerar que a digestão aeróbia do material retido na vala de filtração, ela é necessária, né? E os poros do meio filtrante, eles precisam estar sempre desobstruídos. Então, você precisa considerar a operação da vala de maneira alternada, certo? Então, a gente viu que as valas de infiltração, né, elas têm, deixa eu voltar aqui, elas têm isso aqui, ó, tem as valas aqui, tá? Então, você precisa considerar que uma vala dessa, ela tem que ter uma capacidade de reação, né, nesse efluente efetiva. Então, você não, você precisa considerar que essa operação ela tem que ser alternada. Então, a gente não tem mais de uma, então, logo, né, a gente vai ter que esse comprimento aí de vala igual a 41,6 metros, né, considerando sempre que são 41 metros lineares, não, você coloque, né, duas valas de 20,8 metros, de maneira que elas possam operar alternadamente. Tá bom? Então, minha gente, dessa maneira, né, a gente vai encerrando a aula de hoje, né? Eu avisei a vocês que a aula era densa, né? Era bem puxada, né? Mas a gente precisava, para cumprir o cronograma, né, abordar todas essas formas de solução individual de tratamento com seus respectivos cálculos de dimensionamento, tá? A partir de agora, vocês estão liberados, né, para acessar o Google Classroom. Tem lá um exercício preparado para vocês, né? Mesmo esquema. Façam o exercício e dúvidas que possam existir, a gente vai ter, né? Nós temos todas as quartas-feiras o horário de atendimento, né? Se eu não estou enganado, é das 14 horas às 15 horas, se eu não estou enganado. Eu vou dar uma olhadinha, mas vocês vão receber através de minha querida Janete, né, nossa representante de turma, vocês vão receber, né, sempre a notificação quando eu estiver disponível lá no
Google Meet, tá bom? Boa aula, né? Bons exercícios, né? Você que está me acompanhando no YouTube, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações, né? E espero que vocês tenham, né, curtido a aula. Aos meus alunos, vamos embora agora fazer os exercícios e praticar aquilo que a gente viu, né? Deixa eu só parar aqui a apresentação. Pronto. E praticar aquilo que nós vimos nesse momento de aula de hoje. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.